11h40, estamos neste momento ao vivo pelo Facebook da Rádio Minuano. Você que nos acompanha através da Rádio Minuano FM 104.9, todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado com a doutora Sabrina, da Clínica Sabrina Lach, Audição e Sono, sempre trazendo todas as quintas-feiras importantes informações para a nossa grande audiência. Bom dia, doutora Sabrina. Bom dia, Mary, bom dia, ouvintes. Bom dia, pai. Hoje o meu pai está aqui conosco e a quem nos acompanha no Instagram, no Facebook também. Então hoje eu trouxe um depoimento para vocês ouvirem. Depoimento muito importante. O seu pai, doutora Sabrina, o senhor Venido, ele tem um depoimento muito importante, né, sobre o uso do aparelho CPAP. Isso. Então, Mary, ouvintes, o CPAP entrou na nossa vida lá em casa muito antes de eu começar a iniciar os estudos do sono, né? Então eu tenho a formação de fonoaudiologia há praticamente 21 anos, mas desde 2016, então eu comecei a ingressar no interesse do estudo dos distúrbios respiratórios do sono, mais precisamente então o ronco e a apneia do sono, o seu diagnóstico, o seu tratamento, mas o pai, ele traz essa história hoje porque ele tá me visitando, né? Então ficando um período aqui, e aí eu achei pertinente trazê-lo para contar a respeito de como ele começou com essa trajetória dele com o CPAP já há praticamente 15 anos. Então, pai, teve uma suspeita, né? Teve uma necessidade de investigar o que estava acontecendo, mas por quê? Exatamente. Então, primeiramente, Mary, meu bom dia, e especialmente ouvintes dessa prestigiosa Minuano. Bom dia, seu Então, Venido. faz parte da história do crescimento de Sarandi, uma cidade progressista, né? Então, sim, eu tive particularmente situações de ronco durante, né, especialmente, lógico, né, no sono, e isso causava uma preocupação, um certo mal-estar, não só a mim, como a esposa, né, companheira de cama, e que muitas vezes, então, ela também acordava e me tocava, chamava a atenção, deita numa posição diferente, porque a decúbito dorsal era mais prejudicial, assim, na manifestação do ronco, né? Então, surgiu, assim, dessa forma, a necessidade, em conversas com a esposa, e a gente procurar uma solução, quem sabe. E aí, sim, né? Foram acrescentadas informações de minha parte, e ela também, e uma pesquisa, e aí se optou em buscar uma forma de sanear essa questão. E aí assim surgiu. E aí então na época procurou, e nós procuramos uma clínica de sono em Porto Alegre, e foi agendado um exame, lá passei uma noite, na época era assim, né? E conectado lá de forma geral, e aí na manhã seguinte ter o registro do que foi o meu período de sono naquela noite, assim, e que via de regra era o normal, o comum, né, que vinha acontecendo. E então estava ali manifesto, e assim, então no primeiro momento a preocupação era essa, mas aí o resultado foi mais grave ainda, porque foram detectadas muitas apneias. Por hora. Muitas apneias assim, por hora. No registro, né, por hora. Aí a parte técnica, né, a profissional sabe melhor essa questão, mas foi a experiência lá, e aí a preocupação cresceu, né? Então tinha que ver, e aí no encaminhamento, isso no resultado preliminar, e aí depois na análise do médico pneumologista do exame, e aí sim, né, aí foi dado o alerta e a forma para encarar essa situação, e que estava condicionado ao uso de um aparelho que a gente não tinha nem noção, né, que se tratava, e aí o médico deu a explicação e deu o encaminhamento, e então a gente partiu
para aquisição e para o uso. Na verdade, assim, eu me lembro que foi tudo muito tranquilo, né? Foi a questão de ir atrás, de perceber que alguma coisa não estava certa por conta dos sintomas diurnos, né? Então, a questão do adormecer em qualquer oportunidade que tinha para sentar, né? Dali a pouco dava uma sentada depois do almoço, já adormecia e já estava roncando sentado. As próprias paradas de respiração assustadoras durante a noite também, alguns segundos, um pouco mais, um pouco menos, tanto é que o exame mostrou que o pai teve a apneia máxima dele foi de 1 minuto e 70 segundos, 1 minuto e 10. Então, ficou 1 minuto e 10 sem respiração. Naquele momento, então, não há essa troca de oxigênio e gás carbônico que acontece naturalmente enquanto a pessoa está respirando, dormindo tranquilamente. E assim, sucessivamente. Então, podem ter apneias ali que duram 20 segundos, 10, 30, 1 minuto. Esses dias eu tive um exame 1 minuto e meio, né? Então o exame realmente, a polissonografia, ela é o padrão ouro para identificar primeiramente, né, como é que está essa questão toda, esse monitoramento do sono. Como o pai falou, né, tinha essa questão de se deslocar até um centro maior, de ficar dormindo na clínica. Agora a gente ainda tem essa possibilidade, ainda existe, mas os centros diagnósticos já se espalharam mais também pelo interior do estado. Isso já faz praticamente 15 anos, né, pai? Exatamente. Isso. Então, o monitoramento que a gente tem na clínica, a pessoa leva para casa, fica com ele durante a noite, no outro dia traz. A gente manda para o médico do Instituto do Sono em São Paulo laudar, depois esse laudo volta e a pessoa leva para o seu médico de confiança para que ele então determine a forma de tratamento. Mas o que a gente quis trazer é realmente essa questão, né, de que há alguma questão a ser vista, né, deve ser investigada. Isso é importante. O ronco não deve ser normalizado, porque a gente sempre falou aqui, Mary, né, que muitas situações do dia a dia a gente até pensa assim, não, mas é normal, a partir de determinada idade eu vou começar a roncar. O ronco em si, ele até não acarreta tantos problemas para a saúde, é mais o barulho, mas a apneia do sono sim, e às vezes ela também aparece sem o ronco. Então isso é importante salientar. A apneia do sono pode estar presente sem ronco e sem aquela manifestação de que a pessoa visivelmente para de respirar enquanto dorme. Mas e aí, pai? Quando o médico disse, tem que usar o CPAP? Não, aí sim, tranquilo, né? Era a orientação dada e como a gente estava buscando uma solução, então vamos cumprir, né? E de fato, então aí o resultado, a partir daí, no momento da aquisição e do uso diário, né, nas noites, então, e realmente muito satisfatório, né? Então mudou demais a condição de sono minha e por conseguinte da esposa, né? Então ela não acordava com o ronco porque não tinha mais, né? Então, claro, no primeiro momento ela também preocupada, né, com aquela máscara, com o aparelho, o CPAP ali funcionando do lado para ver se estava tudo certo, né? Mas depois de superado aquela fase inicial, aí assim, aí era tranquilidade geral para os dois, né? Então, aí naquele quarto de casal, aquela noite, então, em relação ao sono, sempre foi muito tranquila, então, né? E o resultado, nas manhãs, então, realmente acordava e tendo a noção, sentindo que realmente houve um sono assim de restabelecer, né, chegar firme, né, para o dia seguinte. Outra questão que antes se observava assim, que acontecia comigo de muitas vezes até alteração de humor, né? Então, poxa, né, dormir mal, essa questão toda sempre era uma preocupação, né? Mas a partir daquele momento aí só vantagem, só, né, aspecto positivo geral, né? Eu me lembro que o pai costumava dizer, eu não dormi nada, e a mãe dizia, dormiu e roncou a noite toda. Mas pai, com questão a dormir junto, né, eu me lembro que tu que me levava para prestar vestibular. E aí, Mary e ouvintes, assim, no hotel,
pai, não dá, eu tenho que dormir, nós vamos ter que pegar um quarto separado. Eu me lembro muito bem em Porto Alegre uma vez, sim, não se preocupa. Hoje parece um nenê dormindo, né? Com o CPAP ali, quietinho, uma barriguinha de nenê assim, só aquela respiração calminha, sereninha. Então o CPAP faz o serviço, né? De cuidar, de zelar da pessoa para que ela não faça apneia, para que ela não, né, feche a respiração enquanto ela dorme. Então ele tá ali tranquilamente agindo pela pessoa, e a pessoa tem então como passar por todas as fases do sono sem essa interrupção, sem esse micro despertar que a apneia causa, e que acaba atrapalhando toda a arquitetura do sono de uma forma geral, né? A pessoa não consegue se restabelecer mesmo, né? Consolidar tudo que ela aprendeu durante o dia, sonhar de uma forma decente também, né? Porque sonhar é importante, é muito bom para a saúde mental, inclusive, os sonhos. Então, a gente percebeu sim uma grande melhora, né, pai? Sem dúvida, né? Então, como a Sabrina citou, né, era mais um episódio na família, né? Então, que até para mim já estava no esquecimento, mas ela registra isso, né? Então, de fato, né, para mim o CPAP é realmente muito, muito positivo, né? E tanto é que raramente eu dispenso ele, inclusive naquela sonequinha depois do almoço, né? Então ali eu também aciono ele. Eu sei que aí é uma questão de meia hora. Parece que eu dormi 2-3 horas, né? É realmente assim para revigorar mesmo. A qualidade do sono melhora, alertando, né, pai? Porque na verdade o que acontece? Se a pessoa tem um diagnóstico ali de que ela tem, digamos, 60 apneias por hora, 40 por hora, por vezes até mais, como a gente acaba pegando nos exames também, ou menos, enfim, mas pensa, meia hora de sono, se a pessoa tem 60 apneias, serão 30. Então, naquela meia hora da soneca da tarde, você iria fazer essa média de apneias, né? Então, não iria mesmo descansar e achar que está descansando. Então, a pessoa dorme, mas não tem aquele sono repousante, né? Não. Então, o CPAP é da mesma forma que o óculos, ele está me ajudando agora. No momento que eu tirar, ele não está me ajudando, né? Então, ele vai ajudar no momento que ele está sendo instalado na pessoa, usado, e a pessoa ali dormindo, e ele vai fazer pela pessoa o que tem que ser feito. Mas realmente não, eu vou dormir só meia horinha, eu vou dormir 1 horinha, vai acontecer o episódio de apneia também. Seu Venido, né, o senhor então recomenda, né, o uso do CPAP, né? Os roncadores de plantão que estão nos ouvindo aí. Sem dúvida, né? Porque a tendência é só de melhora, né? Pai, precisa ter medo? Em absoluto, né? Não tem o que temer aí nesse sentido, né? Porque você vai... o detalhe é aquele aparelho, né? Você tem que colocar uma máscara, né? Também tem opções, você procura adequar, né? Aquela que você se sente melhor, e acionar a máquina ali do lado, né? Tipo assim, ó, que eu comparo quando a gente fala mais assim diretamente, não tão esclarecedor, mas eu costumo dizer assim, é um pequeno compressor que está ali, que está te mandando um ar calibrado, né? Que essa é uma questão, né? Que o exame, porque depois é definido, o exame estabelece, né? O médico estabelece, e aí é graduado de acordo, e aquilo ali é contínuo e é muito tranquilo, né? Tu explicou de uma forma, é uma pressão aérea contínua. Sim, né? Então, se cabe, né? De repente ajuda a entender bem essa questão, né? E assim, ó, e aí o que eu falei aí daquela sonequinha da tarde no início, também vale para a noite. Eu muitas vezes assim, ó, até às vezes com 3 horas, depende como é que foi o dia, né? Poxa, já acordei, mas eu dormi tanto. Não, mas eu fui verificar mesmo, mas eu estou bem, já dormi, né? Parece que o organismo já está em dia. Com 4 horas, olha, é difícil eu chegar a 5 horas de sono, né? Direto, assim, contínuo, né? Porque estou pronto.
né? Tá bem, tá recuperado. Então assim, ó, lembrando, né, que toda situação diagnóstica que requer um tratamento, é importante que a pessoa dê a mão para esse tratamento, encare isso com uma certa naturalidade, de que realmente, né, isso vai ser benéfico. E eu não estou falando aqui somente do CPAP, mas também de qualquer outro tratamento medicamentoso, ou enfim, né, qualquer outra forma de tratamento que a pessoa encare. Eu acredito que ela precisa encarar de mãos dadas com o seu profissional da saúde, né? Entender quais são os benefícios disso, para que ela... Eu gosto muito de explicar, de mostrar o vídeo, né, da fisiologia, o que está acontecendo ali, o que o CPAP vai fazer por ti, para que a pessoa realmente entenda como é que aquele equipamento funciona, que dê a mão com o equipamento e que, né, se sinta segura e protegida, porque é a função do CPAP, né, proteger as vias aéreas. Então, é isso, pai. Muito obrigada. Muito obrigada pelo teu depoimento. Tá bom, filho, valeu, né? Não estou aqui assim, né? Querer fazer uma propaganda, mas é como colocaste, né? É um depoimento, né? Um relato, né? Então é a questão da vida da gente, e como a Sabrina colocou, nós sempre tivemos muito cuidado com essa questão preventiva, né? Bom, vamos verificar, não vamos deixar acontecer uma situação pior, né? E ali eu posso dizer o seguinte, porque aí na clínica em Porto Alegre, depois que eu já estava usando, né? Então eu tinha uma agenda para 2 ou 3 retornos ainda, então eu encontrei várias pessoas ali, né, relatando a importância, né? E uma situação que eu não esqueço é de um motorista de caminhão, né, que ele era de Bento Gonçalves, né? Diz ele: olha, eu não morri, né, porque Deus ainda me preservou aqui na terra, porque eu enfiei o meu caminhão contra o barranco. Se eu vou para o lado contrário, tinha um penhasco e seria um homem morto. E aí ele valorizou demais. Depois eu fui parar aqui, porque eu adormecia no volante, né? Então ali ele era um entusiasta do uso do CPAP, né? Então fala: como é que você está? Como é que fulano? Então tinha 3, 4 pessoas ali na sala de espera, né, querendo saber, dando força, né? Então ele, contando a história dele, é assim, ó, ele diz: não, eu, graças a Deus, né, e aí com esse CPAP agora sim, né, eu posso sair a trabalhar, eu durmo, estou descansado, e também é uma situação de vida também, né? Então, graças né, ao bom Deus, muitas vezes a gente é protegido em certos períodos, mas requer uma atenção da gente. E aí a gente, né, reforça essa situação com relação ao diagnóstico, né, a ir atrás, a encarar o tratamento. E lembrando também, né, pai, sem um conflito de interesse, ele disse: não quero fazer propaganda, mas vamos lá, assim, um pouquinho de conflito de interesse. Eu já andei vendo que o teu tá meio velhinho, tá? Quando vejo, tá na hora, não é nem meu, né? Mas ainda funciona, diz eles, né? Ainda tá bem. Dá pra usar mais um pouco. Dá pra ir usando assim. Então tá bom. Doutora Sabrina, nós queremos agradecer então a presença do seu pai. Quantos anos tem o seu pai, Sabrina? 76. 76 anos. Isso. Mary, eu vou demorar um pouquinho para chegar nos branquinhos. Alemão do cabelo preto, ó. É verdade. Tá demorando para branquear o cabelo. Foi um depoimento espontâneo, né, sobre o uso desse aparelho, que o seu depoimento, Venido, ele desmistifica um pouco, né, que as pessoas, o que é esse CPAP, como é que usa, como é que faz. Com o seu depoimento vai alertar muitas pessoas aí que roncam e precisam, né, desse tratamento. Que bom, tomara que sim, Mary. A gente sempre pensa em implantar uma semente de informação, e que se ela pode ser abraçada por uma pessoa, tá ótimo, né? É o que eu sempre falo aqui. Tem frase da semana? Eu não tinha pensado numa frase da semana, mas assim, ó, pensando até nos meus últimos dias, né, e pensando nessa questão de tratamento também, eu sempre lembro dessa frase assim, ó: quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. É do Guimarães Rosa. Então, isso acontece para inúmeras situações
da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Que a gente sempre saia lá na frente, né? Daquele, às vezes, um túnel que a gente esteja entrando muito melhor do que a gente entrou, né? Por vezes, talvez essa travessia vai ser de sacrifícios, de alguns obstáculos, mas que esses obstáculos sejam sim um incentivo para que a gente, sejam uma oportunidade, né? Sejam vistos como uma oportunidade de melhoria. Então, tanto pessoal quanto profissionalmente, enfim, ou para a saúde, eu acredito que essa frase ela se aplica em muitos sentidos. E assim não deixa de ser um despertar de consciência, né? Então, entre a humanidade e as pessoas, assim, no relacionamento, assim, então, nessas conversas, vai esclarecendo e mais pessoas tomam conhecimento das situações, né? Muito bem, um belo depoimento. Obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui no nosso estúdio. O que achou do nosso estúdio, seu Venido? Muito legal, interessante, né? Bem novo. Né? É um estúdio novo. Aqui é novo, bem preparado, bem, para realmente prestar os ótimos serviços que uma emissora dentro de uma comunidade assim, né, merece, né? Muito bem. Clínica Sabrina Lache, audição e sono, todas as quintas-feiras, trazendo informações, né? Doutora Sabrina, é isso para hoje? Isso aí, Mari. Vou encerrando aqui também. Obrigada para quem nos acompanhou. Muito bem. Obrigada a todos que nos acompanharam também através do Facebook da Rádio Minuano. Rádio Minuano.